Convidado nesse dia de carnaval é o Zé Camarudin. Zé Camarudin tem uma história bonita nesse contexto de trabalhar pela população. Mas também tem alguns reveses que hoje a gente vai comentar. É preciso participação também da população nesse contexto. Zeca, prazer muito grande tê-lo aqui no nosso programa, nesse dia de carnaval, dia 12 de fevereiro, para a gente comentar esse que é um assunto importante. As atividades do Rotary são revertidas em ações para a comunidade. Bom dia. Bom dia, Cainelli. Bom dia, ouvintes da Rádio Voz FM. Cainelli, é um prazer falar aqui nos microfones da Voz para poder transmitir uma mensagem para a comunidade a respeito do nosso banco ortopédico, do Rotary Clube de Soledade. Um banco muito atuante, um banco onde nós já temos mais ou menos 20 anos à frente dos serviços à comunidade, e dizer que é muito gratificante alcançar as metas, mas também falar que nós temos atravessando alguns problemas na questão de devolução do material. Infelizmente, algumas pessoas, quando necessitam, nos procuram e a gente prontamente, dentro das possibilidades, ajuda, e muitas pessoas não têm a consciência que após de ter usufruído do material, de uma cadeira, de uma muleta e várias outras coisas que o banco oferece, não retornam. A gente tem que estar ligando, pedindo para ir buscar. Às vezes eles colocam que eles não têm condições de trazer, e daí você vê uma quantidade grande dessa. Eu até, para facilitar, disponho do meu comércio, ou seja, o atendimento praticamente sempre, e quando a gente pode, ajuda. Então eu faço aqui um chamamento para a comunidade de Soledade para que devolvam o material para que a gente possa servir outras pessoas. O Rotary é um clube de serviço, como todo mundo sabe, que não tem verbas de governo, não tem nada, é dos nossos próprios eventos, como o torneio de futebol, a rústica, o baile do pastel e outros eventos que a gente faz uma arrecadação para poder comprar esse material. E como a demanda é muito grande, e há tempos atrás o Rotary ainda contava com alguma coisa das assistências sociais. Hoje não, hoje praticamente da região cai no nosso Rotary, e a gente prontamente, quando é possível, a gente resolve a situação, porque todas as situações são situações de emergência. Quando a pessoa está machucada ou coisa desse gênero, é uma emergência. Então é esse apelo que a gente, através da rádio, faz à comunidade. O empenho dos rotarianos, em nome do presidente Caixa, Rodrigo, é muito grande. Preocupado em atender todo mundo bem. A gente tem uma interação muito boa, é o que precisa, o que não precisa. Agora nós estamos empenhados, por exemplo, em renovar todas as cadeiras lá do Lar Mancúria. Já estamos encaminhando um pedido que deve vir. Vamos tirar aquelas cadeiras que já estão com bastante uso e vamos repor com cadeiras novas. Então a gente procura, em qualquer outro lugar que tenha representatividade na comunidade, o Rotary está presente com uma cadeira, com um andador, com vários objetos do banco ortopédico. Então a população precisa, nem todos, evidente, precisa ter a conscientização que quando a gente precisa, a gente é atendido, mas tem o vizinho, tem o irmão ali, tem a outra pessoa que às vezes necessita, e esse material está lá atrás de uma porta, está encostado, ou até por boa vontade não devolvem até a gente. Como eu disse, eu proporciono que seja aqui no centro, que seja manhã e tarde, que possam tanto pedir como devolver. E nós temos apanhando com isso a não devolução. Quero salientar aqui também que temos umas parcerias muito boas, que é o Albano Keffer, que faz a manutenção, muito tem nos ajudado para que a demanda consiga ser suprida. O Albano e todos os seus funcionários lá fazem um trabalho maravilhoso,
e buscam também consertando esse material, que não falte esse material para ninguém. Mas como a demanda é muito grande, às vezes alguma coisa a gente não pode atender. O Daniel Possamay também faz a parte de estufamento, a gente sempre lembra. E também todos os companheiros do Rotary dão a sua participação no anonimato. Todo mundo, por isso que é um banco, mas é um banco ortopédico e um banco de rotarianos que busca participar de eventos e proporcionar essa verba para que nós conseguimos aplicar no banco ortopédico. Nós, rotarianos, trabalhamos muito em função disso, e eu acho que a menina dos olhos do Rotary Club é o banco ortopédico. Sempre salientando que essas verbas vêm daquele campeonato de futebol 7, que você vai lá, come um cachorro, toma uma cerveja. E aí, desde já eu peço, quando acontecer os eventos, comprem lá a cerveja, comprem lá o cachorro quente, o refrigerante. Não levem de casa, porque você comprando, você está ajudando a fomentar esses eventos do Rotary. E quem sabe amanhã ou depois, como já aconteceu com muitas pessoas que eu conheço, está sendo servido com esse benefício de ocupar o banco ortopédico. Legal, Zeca, que você está colocando, porque na verdade eu conversava essa semana também com algumas pessoas e falávamos sobre esse assunto, né? Da importância que o Rotary Club Soledade tem, trazendo todos esses equipamentos, e não são poucos equipamentos, são cadeiras, são aquelas canadense, bengala, muleta axial, muleta canadense, andador, botas ortopédicas, cadeira de banho, cadeira tradicional, cadeira para as pessoas que têm sobrepeso, tipóias, acomodadores de coluna, talas para impermeabilizar, para fixar a perna em caso de lesão grave de joelho, entendeu? A gente procura diversificar. Só que não é fácil, são materiais caros, e que, se não forem cuidados, eles estragam com bastante facilidade, porque eles precisam de uma manutenção ou de um cuidado especial. E muitas pessoas, às vezes, você é testemunha aqui, Cainera, você vê o movimento de cadeira que entra e sai, aqui o pessoal da rádio vê o vivo e a cores, entra e sai todo dia. E, infelizmente, às vezes você recebe algumas cadeiras no a gente vê mais gente pegando do que gente devolvendo. É verdade. E quando alguns casos devolvem, a gente fica triste, devolvem ela toda suja, toda danificada, e pelo menos uma lavadinha. Eu digo, a pessoa, por exemplo, que está doente tem uma certa debilitação, pode vomitar, pode fazer as necessidades na própria cadeira, mas quando devolvem para o banco, a gente pede que pelo menos faça uma higiene, né? Porque às vezes nós recebemos algum material aqui que dá pena. Gente, a gente já viu muito disso aqui, a gente que está aqui ao lado, a gente pode ser testemunha ocular dessa história. Mas é importante que a gente diga que você, quando pega uma cadeira, quando você pega qualquer equipamento aqui, terminou de usar, olha, tem gente aqui, ligam aqui na rádio, porque sabem que a gente é próximo aqui à joalheria Marudim, ligam aqui para a gente falar com o Zeca, olha, a gente fala, sempre vai ali, e a gente vê às vezes que as pessoas não conseguem, mesmo o Rotary tendo bastante equipamentos de cada um. Só que, se não devolver, né, Zeca, ficar na casa do cidadão. Nós já com certeza já alcançamos aí os 5.000 e poucos empréstimos, então você veja a demanda, a rotatividade e a dificuldade quando a gente não recebe ela de volta para dar manutenção, para poder passar para frente. Então eu deixo aqui, isso eu acho que é uma conscientização das pessoas em saber que elas vivem no mundo não sozinho. Então tudo que você precisa nesse material, o Rotary procura ajudar, mas se a gente não tem o material, não é fácil. Então é aquele que está lá na sua casa, que tem aquela muleta, aquela cadeira e outro material que já usou, já não está mais utilizando, mas por um motivo de não se importar muito com os outros, eu peço, dê uma refletida e nos traga de volta, que tem
uma pessoa com certeza esperando esse material para também passar essa fase de dificuldade que é quando uma pessoa precisa desse material. Nosso amigo Celso está ouvindo aí, obrigado. Ele já disse que já utilizou desse material, já entregou para a família, mas ele está colocando uma coisa que é bem importante aqui, né, pela rede. Ele está dizendo que vocês tiveram alguns problemas maiores por não ter tido receita, né, durante a pandemia. Procede? Na realidade, durante a pandemia, nós não realizamos o campeonato e alguns dos eventos que o Rotary faz, a gente não pôde realizar. Mas, na medida do possível, os companheiros mesmo se empenhando, por isso que eu digo que o rotariano é importante, também tiraram do próprio bolso. Um exemplo, quando falta verba, os companheiros, o trio ou o quarteto, paga o total da janta lá do clube e os outros companheiros acertam e aquele dinheiro vai todo para o clube para poder cumprir com os seus deveres e até fomentar algumas obrigações, como o banco ortopédico. Então, a gente tem dificuldade, mas graças a Deus, com o empenho de todos os rotarianos, nós conseguimos, na medida do possível, atender uma quantidade de gente bem significativa. Então, parabenizando também pelas campanhas de vacina que o Rotary faz. É importante essa campanha. Aliás, a poliomielite no mundo foi praticamente erradicada em razão do trabalho que o Rotary Clube Internacional fez, né, Zeca? Sem dúvida, o Rotary ele trabalha em cima desse projeto, o Rotary Internacional, há muitos e muitos anos. Eu até às vezes me pergunto para os meus companheiros o porquê que o Rotary não faz essa propaganda com maior ênfase desse trabalho de erradicação da poliomielite, que às vezes parece que são os governos, pelo que a gente sabe, tem a logística, ou seja, a distribuição e etc. Mas a Fundação Rotary Internacional fomenta financeiramente o desenvolvimento e o pagamento dessas vacinas a nível de mundo. Né, não tem como dizer. Obrigado pela participação dos amigos aí também, estão colocando da importância desse trabalho, né? Marcos, um abraço para você também, né? E também Fernando, né? Obrigado pela participação aí. É importante, gente, mas tem que ter uma via de mão dupla, né? Tem que ser algo bem organizadinho, bem feito. Temos que jogar para os dois lados. Bom para mim, que peguei, perfeito. Melhor ainda quando eu devolvo e pode ajudar mais uma pessoa. São equipamentos caros, né, Zeco? Relativamente são equipamentos de um valor agregado bem interessante. Tem materiais que realmente uma pessoa que não tem uma renda boa tem muita dificuldade para comprar. Se não é o Rotary auxiliar, essas pessoas não teriam como adquirir. Então, ou é o Rotary Club ou são algumas estatais que trabalham em cima disso, ou universidades que têm algum projeto que daí é bastante demorado até você passar pelo processo para receber esse material. Então, são um valor que a gente se esforça muito, como eu digo, com campanhas, com projetos, com a própria manutenção das usadas para poder suprir a demanda. Legal. Zeca, obrigado pela participação nesse dia de carnaval. Não amanheceu de carnaval, Zeca? Não. Estamos aproveitando para descansar. É verdade. Nós comentávamos hoje também com o Ivan e companhia aqui que o carnaval, né, antigamente aqui em Soledade era bem mais agitado, hoje ele está bem mais light, né? Eu acho que não é Soledade, acho que é todo lugar, né? A não ser nos grandes centros como o Rio. Eu estava vendo a Globo também com dificuldade para vender as cotas do carnaval, que ontem até eu vi um comentário que as cotas eram um valor X, tiveram que reduzir para 50% para poder vender as cotas master do desfile de carnaval. Então, quer dizer, o carnaval já foi um grande evento. Hoje eu acho que é um evento localizado em alguns pequenos lugares. Mas eu não posso deixar o Zeca passar sem fazer uma perguntinha. O nosso tricolor. Olha,
preocupado, não gosto do time do Grêmio, não gosto do procedimento que a diretoria está tomando. Eu não acredito em milagre e o Grêmio está esperando um milagre, que com esse grupo aconteça alguma coisa e não tem condições de acontecer. Então, eu acho que nós temos um diretor de futebol que é muito fraco. Ele acha que as coisas vão acontecer. Eu já vi várias entrevistas para ele, que o trabalho, se não tiver qualidade, claro que tem que trabalhar. Nós não conseguimos. E eu vou dizer uma coisa, se o Grêmio não trouxer 1 ou 2 jogadores acima da média, nós vamos encontrar muita dificuldade no decorrer do ano. Nós vimos aí o próprio Internacional. Eu acho que o Internacional aproveitou muito bem a janela, contratou. Mas se dá certo ou não dá, isso não interessa. Eu acho que time grande pode dar. Por exemplo, nós já tivemos várias experiências, que tivemos o Campas, tivemos outros jogadores que não deram certo aqui no Grêmio, mas não se pode criticar por tentar acertar. Então eu acho o próprio caso do Soares foi uma grande jogada, deu certo. Poderia ter não ter nada. Agora, uma pessoa, uma diretoria que não arrisca, eu, por exemplo, Diego Costa e o próprio Duqueiroz que estão vindo aí, não significa. Um vem emprestado porque não está jogando lá. E o outro, os últimos 2 clubes que ele teve no Brasil, Atlético Mineiro e Botafogo, foi muito mal. Então, pode ser que a experiência num time ajustado, mas nós precisamos 2 jogadores diferentes. Sem dúvida nenhuma. Olha, gente, o Zeca, o ano passado, o Zeca me deu uma aula de futebol numa segunda-feira. Ele disse várias coisas e depois se concretizou. E esse ano ele está diferente no seu pensamento, já no início do ano. É que nós tínhamos o ano passado um jogador acima da média. E às vezes num time de operários, um jogador acima da média resolve. Só que esse ano nós não temos esse jogador. Então nós continuamos com os jogadores medianos e perdemos alguns jogadores. Por exemplo, perdemos o Ferreirinha, que era uma opção. Perdemos outros jogadores que acabaram saindo do elenco. Então nós temos que ter grupo e temos que ter esses 2 jogadores acima da média. Por exemplo, jogadores, o Flamengo. Como é que Grêmio, Internacional vão disputar algum título de pontos corridos a nível nacional com Flamengo e Palmeiras? Se fosse no mata-mata, classificava 8, nós tínhamos chance. Eu sempre falo, muito difícil um clube gaúcho ser campeão brasileiro com pontos corridos, mas é muito difícil. Porque o plantel, pela qualidade dos 2 times, e no ponto corrido vai se apagando, mas tem aquela ajuda amiga daquele pênalti aos 44, que eles são muito favorecidos, que daí dá uma média boa, entendeu? Aquele pênalti não marcado, aquele pênalti marcado. Então, no ponto corrido é aproveitamento, e no aproveitamento esses erros de arbitragem desaparecem. E no mata são 2 partidas, uma lá, uma cá, tu tem condições de ir indo. Então eu acredito. E outra coisa, eu tenho uns apaixonados por ponto corrido. Eu sou fã de jogar um campeonato, classificar os 8 melhores e cruzar eles. Nós vamos ver um campeonato com maiores chances, como é a Copa do Brasil. Verdade. Por que a Copa do Brasil nós temos times alternados quase que todo ano? Porque é isso. Que às vezes vai para o mata, é o momento, é o jogo especial que o time de menor condição consegue fazer um grande jogo, e no ponto corrido é regularidade, é muito difícil. Nunca o Juventude seria campeão se não tivesse. Exatamente. Então eu acho que o mata, correndo contra a maré, porque eu sei que tem muita gente da imprensa que acha que ponto corrido é mais justo. Justo se as coisas fossem todas justas, que a gente vê nos pontos corridos, erro de arbitragem, que 3 pontos que tu perde na 5ª rodada, que parece não é nada, lá na ponta ele representa, e quando tu perde num erro de arbitragem é mais dolorido. E quando tu vê outras equipes sempre favorecidas pela arbitragem, então nessa média pesa muito, e no mata é diferente. E outra coisa também, né? A divisão do dinheiro. Vamos falar sério, né? A divisão do dinheiro também é grande. Zeca, brigadão. Um abraço. Falei com o Zeca Marudinho, não podia deixar ele sem cutucar, e a expectativa do Grêmio dele
é bastante interessante e bastante importante para a gente poder determinar o futuro no nosso futebol. Falei para Cotrijal, loja e mercado, joalheria e ótica Berti, também Mercado Carvalho e Giacobo Materiais de Construção. E sempre lembrando da nossa querida Rádio Tesla. Gente, quem está fazendo a diferença aqui na nossa região. Vamos aos nossos apoiadores culturais.